Por isso que muitas vezes Deus não age na vida de algumas pessoas. Jamais poderemos ser o filho de Deus. Ah, pastor, você está discriminando. Não, não estou discriminando, estou falando a verdade. Quando ele parte, ele disse, eu vou partir, mas vou deixar uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Ele vos ensinará, ele vos guiará, e ele será contigo, gemerá o Pai com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então é muito importante você primeiro reconhecer que você é filho de Deus. Mas não basta apenas abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Nós temos que ter atos e atitudes. Se não tivermos nem atos, nem atitudes, jamais poderemos ser o filho de Deus. Ah, pastor, você está discriminando. Não, não estou discriminando, estou falando a verdade. Não adianta nós colocarmos um pano naquilo que não existe. Não adianta nós barrermos para debaixo do tapete aquilo que também não existe. Ou somos filhos de Deus, ou não somos. Ou pertencemos a um mundo guiado por Deus, vivido na vontade de Deus, ou não vivemos. Ninguém pode servir a dois senhores. Por isso que muitas vezes Deus não age na vida de algumas pessoas. Porque Ele serve a dois senhores. Deus tem que colocar no coração que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Se não for deste jeito, não funciona. Não adianta tentar outro caminho, outra porta, outra luz. Não adianta tentar, não vai achar. A pessoa fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é todos os caminhos que levam a Deus. Guarda isso no seu coração. O caminho que leva a Deus é estreito. É um caminho de dificuldade. É um caminho de dor. É um caminho pesaroso, como a via dolorosa que Jesus passou. Esse é o caminho que leva a Deus. Mas nesse caminho apertado, nesse penhasco, nessa situação difícil, o Espírito de Deus está sobre nós. E esse Espírito faz com que não caiamos. E se caímos, Ele nos levanta novamente. Desde quando estivermos andando dentro da palavra de Deus. Não adianta. Para sermos filhos de Deus, temos que tomar cuidado com algumas coisas. É muito fácil se desviar da vontade de Deus. E por um momento, deixar a adoção do Pai e ser requisitado pelo diabo. Quando você deixa a adoção do teu pai, você é requisitado pelo mundo, espiritualmente falando. Quando você deixa Deus, você é requisitado pelo diabo. O diabo começa a olhar para você e dizer, você não dá valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Imagina o diabo olhando para você e dizendo isso, você não dá valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário por você. E o diabo, Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele sabe que Jesus é soberano. Se ele não soubesse disso, ele não ofereceria, levaria Jesus ao pé do monte e ofereceria tudo aquilo para Jesus. Se ele não soubesse disso. Então ele quis fazer o quê? Ele quis conquistar o filho. Porque ele sabia que o filho tinha poder superior a ele. Porque o diabo, ele vive e faz tudo que o Deus permite. Presta atenção, não na vontade de Deus, mas aquilo que o Senhor permite que ele faça. Então ele falou, bom, eu vou conquistar o filho primeiro, né? Porque se eu conquistar o filho, oferecer todos esses reinos para ele, oferecer tudo isso para ele, se eu tiver o filho, eu vou ter o pai. É a imaginação dele. E se eu tiver o filho, o que vai acontecer? Tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que foi dito, vai cair por terra. Tudo aquilo que Deus deixou, todo o sacrifício na cruz, todas as demais coisas vão cair por terra. Então ele pretendeu o quê? Pegar o filho. Bom, eu não posso com Deus. Mas se o filho dele veio como homem, a palavra diz que ele veio como homem e não como espírito, eu vou pegar o filho. Só que o que ele não sabia é que Jesus, mesmo sabendo que ia morrer morte de cruz, ele mantinha uma convicção naquilo ao qual foi chamado a fazer. Irmão, você tem que ter uma convicção naquilo que você foi chamado a fazer. Primeiro, ser filho de Deus. Segundo, executar as obras de Deus. Terceiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Como ser chamado filho de Deus, se não praticar algumas coisas? Como ser chamado?
As pessoas andam por aí enganadas. Verdade. Não sou o dono da verdade, nem o dono da razão, não. Mas as pessoas andam por aí enganadas. Satanás, ele é astuto. Não fica pensando que você é pai, é crente, que Satanás não vai pegar o seu filho, não. Lembra que eu falei, eu não vou pegar o pai, eu vou pegar o filho. Porque através do filho eu vou, vamos dizer assim, amolecer o coração do pai. Então eu quero pegar o filho. Mas se o filho tem convicção daquilo que ele foi chamado e daquilo que ele é, o diabo pode tentar de todos os lados, mas não vai conseguir. E a inexperiência faz com que nós não tenhamos essa convicção. A inexperiência faz que o filho caia nas armadilhas do maligno. Mas você que já é um adulto, eu que já sou um adulto, nós que somos adultos, não podemos mais viver dessa maneira. Não podemos mais viver tomando leitinho, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, eu queria dar um alimento sólido, mas eu não consigo. Porque há tanto tempo ensino vocês, mando as cartas para vocês, e vocês continuam querendo beber leite. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, começar a comer coisa sólida. Coisa sólida é a palavra de Deus. Nada é mais sólido do que a palavra de Deus. O que tem que fazer então? Comer o livro de Deus, comer. Literalmente, comer esse livro, comer esse livro, comer esse livro. Porque quando Satanás lançar as astutas armadilhas dele contra você, você vai ser igual a Jesus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele tinha dentro dele? Não só a convicção, mas ele tinha a palavra de Deus. E ele respondia o quê? Tudo na palavra. Irmão, para você conseguir vencer as astutas ciladas do inimigo, você tem que vencer tudo na palavra. Crer no nome de Jesus verdadeiramente. Não deixar que o inimigo roube a herança que foi colocada sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Quando eu digo você, eu estou dizendo o ser humano em si, homens, mulheres, crianças, afins. Não deixar que o inimigo roube isso de nós. Mas nós temos que seguir alguns critérios para que isso não aconteça em nossas vidas. Amém? Então vamos lá, o primeiro passo que eu quero dizer para vocês. O primeiro passo está em João, não 1 João, em João 1,12. Diz assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Veja bem que nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro texto, ele não está falando de pecado, ele não está falando do seu tipo de vida, ele não está falando da vida do modo de vida que você tem, ele não está falando de nada disso. Então o primeiro passo, ele não julga, ele não nos julga, não há julgamento para nós. Ele só está dizendo assim, creia, independente daquilo que você faz, ou independente daquilo que você deixa de fazer, primeiro creia. E a Bíblia diz, se você crer e o aceitar, o que é aceitar? Pastor, eu peco, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou um adúltero, eu sou um promíscuo, eu sou tudo aquilo, eu ando em dois caminhos, eu ando em cima do muro. Jesus não está perguntando nada disso em primeiro lugar. Ele está perguntando o seguinte, você crê em mim?